Pode parecer um espírito maligno, mas não é, Jotaro. Aquilo que você acreditava ser um fantasma é uma poderosa visão criada a partir de sua própria energia vital. Por aparecer do seu lado, essa visão é chamada Stand. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Nerdpack, Luiz aqui na voz, e hoje nós vamos falar mais uma vez de Jojo. Sim, hoje você vai ficar sabendo tudo o que você precisa saber a respeito dos stands, as manifestações que aparecem a partir da parte 3 Stardust Crusaders. Mas calma aí que eu vou passar o bizu. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e tá aí se perguntando, parte 3? Caralho, isso aí é anime ou é quebra-cabeça? Dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, aqui ou aqui, não sei, por aqui, onde eu explico direitinho como Jojo funciona. E como o bizu nunca é demais, deixa eu te passar outro. Esse é especial. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal, porque assim o YouTube vai divulgar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas e a gente vai produzir cada vez mais vídeos para você. Se liga na dica, hein? Pronto, agora que tu já tá bruxão e sabe o que é a parte 3, bora lá pro vídeo. Os stands foram introduzidos na parte 3 de Jojo, quando o protagonista Jotaro Kujo acredita estar amaldiçoado porque tem um fantasma que fica rondando ao lado dele. Depois ele vem descobrir por intermédio do seu avô Joseph, que agora já é um coroinha, que na verdade aquilo que Jotaro via não era um fantasma, e sim uma emanação de sua própria energia vital. Antes da parte 3, a técnica de combate utilizada em Jojo era o Ramon, que consistia no uso de técnicas de respiração para canalizar a energia vital e expeli-la por meio de golpes. O interessante aqui, o que pode ter passado meio batido no anime, é que no mangá, a palavra stand era escrita como Yu Ramon, que seria Ramon fantasmagórico, Ramon fantasma, e isso mostra que a ideia do Araki agora na parte 3 era mostrar a energia vital dos personagens personificadas por entidades espirituais, que seriam os stands. Mas apesar das peculiaridades entre os nomes, as duas coisas são completamente distintas e eu vou te explicar agora mais alguns detalhes sobre os stands. Inclusive, se você não viu o anime, pode ficar tranquilo que eu vou abordar o mínimo possível de spoilers para você não ter problema nenhum na sua experiência quando for assistir. Os stands, eles são uma representação da energia vital de seus portadores e garantem uma série de habilidades únicas a seus portadores. Eles funcionam como se fosse uma extensão da própria vida do usuário e podem vir a utilizar suas habilidades como uma coisa instintiva a fim de proteger a vida do portador. Isso fica muito visível logo no início da parte 3, quando o Jotaro tenta dar um tiro na sua própria cabeça e é impedido pelo seu stand Star Platinum, que para a bala no ar. Para as pessoas normais, esses eventos são como uma coisa meio poltergeist, como se tivesse realmente um fantasma ali e a coisa estivesse levitando, porque elas não conseguem enxergar os stands. Os stands só são visíveis para outros usuários de stands. Por isso também, antes de saber exatamente o que era um stand, o Jotaro achava que ele estava sendo assombrado por algum tipo de fantasma ou coisa do tipo. Em raras ocasiões, os stands eles podem ter até um tipo de consciência, no sentido de falar e tudo mais. Mas geralmente, os stands eles são mais instintivos, independente de qualquer coisa, em regra geral, um stand vai sempre proteger o seu usuário. Por serem extensões de sua própria vida, os danos sofridos por stands em batalhas são repassados aos seus portadores. Da mesma forma, por exemplo, que o portador consegue enxergar pelos olhos do seu stand. Seria como realmente uma extensão do seu corpo. Então, por exemplo, se numa batalha um stand tiver um dedo decepado, o usuário também vai ter o dedo decepado. Brabo. Em regras gerais, para se manifestar um stand, o usuário precisa ter grande poder espiritual. Porém, ele também precisa ter um corpo e um psicológico fortes o suficiente para poder, vamos dizer assim, aguentar esse stand. Caso a pessoa não corresponda a esses pré-requisitos e venha manifestar um stand, o efeito pode ser devastador e causar diversos danos ao seu usuário, como foi o caso de Holly Kujo, que é a mãe do Jotaro e filha do Joseph. Ela acaba manifestando um stand que pouco a pouco vai sugando a sua vida. Como Holly era uma pessoa muito pacífica, tranquilona, meio avoadinha e não tinha o espírito necessário para dominá-lo, o stand acaba se tornando uma espécie de vírus que vai matando ela aos poucos. Sobre o despertar dos stands em si, existem algumas formas artificiais de fazer isso acontecer, caso a pessoa seja apta a ser uma portadora de stand. Mas nesse vídeo eu vou me focar mais no que foi mostrado apenas na parte 3, pois existem
existem informações complementares que foram mostradas da parte 4 até 7, que eu vou trazer para vocês em outro vídeo para que esse não fique tão longo. Basicamente, os stands eles podem ser classificados quanto ao seu funcionamento em 3 categorias. A primeira dessas categorias é a de stand não remoto. Os stands não remotos são também geralmente chamados de stands de curto alcance. Eles têm como característica a não capacidade de se manifestar muito longe dos seus portadores, tendo uma série de limitações para combates de longa distância. Porém, geralmente os stands que têm essa particularidade de serem de curto alcance possuem uma força bruta e um poder destrutivo muito grande. É um exemplo desse tipo de stand o Star Platinum do Jotaro, que é um dos stands mais poderosos mostrados na parte 3. Já a segunda categoria é a de stand remoto, que já seriam os stands de longo alcance. Esses stands eles conseguem se manifestar bem longe do seu usuário, e com isso eles são ótimos para combates de longo alcance. Só que existe uma particularidade de quanto mais longe esses stands estão de seus usuários, mais fracas ficam as suas habilidades. Mas em contrapartida, esse tipo de stand geralmente tem habilidades muito complexas que garantem a eles uma certa vantagem nos combates. Um exemplo desse stand é o Hierophant Green do Kakyoin. A terceira categoria é a categoria mais apelona de todas e mais fora da curva também, que é a categoria automático. Os stands automáticos, eles são stands mais primitivos no sentido de que eles são configurados para realizarem uma série de ações pré-estabelecidas. O seu usuário não tem um domínio ativo sobre ele e eles só servem como uma espécie de liga-desliga. Eles ativam o stand ou desativam o stand para que eles realizem a tarefa pré-estabelecida que foi incumbida a eles. Esse stand é apelão demais porque ele possui um alcance que dentro da obra é chamado de quase infinito ou infinito. Ou seja, você não tem nenhum tipo de problema de ativar o seu stand e você tá lá do outro lado do mundo. E a outra particularidade desse stand é que ele, diferente da maioria, não reflete os danos sofridos para o seu portador. Ou seja, todo o dano recebido pelo stand fica com o stand. Existem poucos stands nessa categoria, até porque, né, senão ia ser difícil, né? Mas um dos exemplos é o Black Sabbath do usuário Polpo da parte 5 de Jojo. Agora, quanto à sua forma, os stands eles já têm mais uma série de classificações, que são elas. A primeira forma é o tipo guardião, que é o tipo mais comum em Jojo. Ele se manifesta como uma espécie de humanoide que fica mesmo pairando ao lado do seu usuário, como se fosse uma sombra, que é o caso do Star Platinum. E são exemplos também desse tipo de categoria o Chariot do Polnareff e o Magician's Red do Avdol. A segunda forma é a forma objeto, onde literalmente os stands eles se manifestam como objetos. Calma, é diferente, eles não se manifestam em objetos, porque ainda tem um tipo de stand que faz algo parecido com isso. Não, eles se manifestam como objetos. Os stands são o próprio objeto, como por exemplo a Emperor do Whole Horse, que se manifesta como uma arma. E ainda existe a categoria União. Essa categoria União, ela precisa de um objeto real para que o stand consiga se manifestar. Ou seja, o stand por si próprio, ele não consegue aparecer sem que ele tenha um objeto para poder se propagar. E por conta disso, eles fogem àquela regra de não serem observados pelas pessoas normais, até porque eles vão estar manifestados em objetos reais. Por isso eles são visíveis a qualquer tipo de pessoa. São exemplos desse tipo de stand. O Wheel of Fortune, que foi um stand que conseguiu se manifestar num carro e até mudar algumas propriedades dele. E também o stand The Fool, do cachorrinho Iggy, que se utiliza da areia para poder se materializar. Ah, gente,
esqueci de dizer, os stands eles não se manifestam necessariamente somente em humanos. Existem casos que eles se manifestam em animais também. Mano, é Jojo. Alguns stands também eles possuem a habilidade de mudar de forma, como se fossem versões diferentes dele mesmo, que é o chamado Act. Cada uma dessas versões tem uma série de habilidades diferentes, porém elas não podem ser manifestadas simultaneamente. Ou seja, é necessário que haja uma transição de cada versão para que se utilize as características daquela versão. Um exemplo de stand que possui essa peculiaridade é o Echoes do Koichi da parte 4. Ufa, bastante informação, hein? Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais um pouquinho sobre os stands e como eles funcionam. Eu tô pensando em fazer um vídeo explicando todas as habilidades únicas de todos os stands que já apareceram no anime. O que vocês acham dessa ideia? Deixem aí nos comentários. Antes de eu me despedir, eu já vou fazer aquele pedidozinho clássico para que você deixe seu like se você ainda não deixou lá no início do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.